Boa noite, galera. Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas de ecologia. Hoje eu vou dar continuidade aos conceitos. Hoje eu vou falar sobre nicho ecológico e habitat. Bom, não esqueça, obviamente, de assinar lá o meu canal. E todos esses slides, todas essas aulas aqui, eu vou colocar lá na página do meu Face. Esses conceitos que nós vimos na aula passada, ecologia, espécie, já foram. Então hoje nós vamos ver habitat, nicho ecológico e princípio de Gauss. Nas próximas aulas nós vamos falar de cadeias e teias alimentares e talvez numa outra vamos falar de pirâmides ecológicas. Também um tema que muito recorrente no vestibular do Enem e os principais vestibulares pelo Brasil. Bom, o que seria o habitat? O habitat é simples, Seria o local onde é encontrado o quê? Uma espécie, O mar, uma floresta, um mangue, enfim, qualquer lugar onde a gente consegue encontrar uma espécie. E o que seria o nicho ecológico, O nicho ecológico seriam as funções que essa espécie vai desenvolver nesse habitat ou em torno dele. Por exemplo, algumas espécies têm hábitos noturnos, outras caçam, outras são presas, outras o acasalamento tem em uma determinada época. Enfim, todas as funções, esse conjunto de funções a gente vai chamar de nicho ecológico. Eu coloquei aqui as definições, que eu acho que é importante sempre você fixar, olhar, você pode voltar ao vídeo e examinar isso aí, tá? Então eu sempre coloco para você ter essa oportunidade. Bom, nós temos aqui um mangue, Um mangue, ele é um habitat de diversas espécies. E o interessante de tudo isso aí é que cada espécie que tem aqui, ela tem o seu nicho ecológico próprio, Então não tendo conflito de nicho ecológico. Mas agora, para frente, nós vamos ver se houver similaridade no nicho ecológico, ou mesmo só em relação a um fator, por exemplo, alimentação, isso pode dar problema. Isso pode gerar uma competição interespecífica. E aí nós vamos ver as consequências dessa competição interespecífica. Essa competição interespecífica nós vamos explicar pelo princípio de Gauss. O princípio de Gauss ele estabelece que duas espécies diferentes não vão coabitar, não podem viver no mesmo habitat, porque se elas têm similaridade no nicho ecológico, isso pode gerar uma competição interespecífica. E aí várias consequências dessa competição podem ocorrer e eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui nós temos duas espécies de Paramecium, Paramecium caudatum e a Paramecium aurelia. O que foi feito? Houve uma cultura isolada de cada uma, tanto da Paramecium caudatum e quanto da Paramecium aurelia. Observou-se que elas tinham similaridade em relação ao alimento. Então colocou-se em meio de cultura as duas, isoladamente, e observou-se o crescimento, a curva de crescimento de cada uma. O que nós reparamos? Que em ambas o crescimento era intenso no início. Por quê? Por causa da disponibilidade de alimento. Depois, elas se mantinham o crescimento constante, porque o meio estava oferecendo uma determinada quantidade para manter essa população no seu máximo de potencial biótico, ou seja, é o número máximo de indivíduos para que não faltasse alimento, pelo menos durante um certo tempo. Depois o que fez? Colocou-se as duas espécies no mesmo meio de cultura e ofereceu-se a alimentação que era comum às duas. De novo, observou-se que no início, como havia abundância do alimento, elas cresceram tranquilamente. A partir do momento que a quantidade de alimento começou a entrar em escassez, começou a gerar uma competição entre as duas espécies, competição que a gente chama de interespecífica. Essas duas espécies começaram a competir pelo alimento e isso veio a prejudicar o crescimento até das duas mesmo. Então você repara aqui que o Paramecium caudatum houve um declínio na sua população até entrar em extinção ou outras situações que nós vamos descrever ali.
O Paramécia aurelia, ele sobreviveu, né? Mas se você reparar, mesmo sobrevivendo, mesmo ganhando essa competição, ganhando entre aspas, você repara que a linha de crescimento contínuo dela foi muito abaixo do que quando ela estava isoladamente. Ou seja, a competição não é bom para ninguém, sempre gera prejuízo para as duas espécies, ok? O que poderia acontecer com a espécie mais fraca, né? com a espécie menos adaptada? Ela poderia entrar em extinção, como aconteceu aqui com o Paramécia caudata. Ela poderia migrar, ou na realidade ser expulsa, né, daquele habitat para evitar sua extinção, para evitar sua morte. Ou, ao longo do tempo, poderia sofrer algumas mutações e essas mutações poderiam mudar o hábito alimentar e a seleção viria privilegiar esse gene, essa mutação. Isso poderia acontecer de uma espécie ou até mesmo das duas, mas isso aí demandaria um tempo muito intenso, tá ok? Então, o princípio de Gauss, ele vai estabelecer que duas espécies distintas não podem coabitar se não houver aquele fator comum em disponibilidade. A partir do momento que esse fator esteja em escassez, vai gerar uma competição, e essa competição pode ser tão intensa que pode causar essas três situações que eu descrevi para vocês. Então, pode ter como consequência essas três situações, né? Uma delas ou até as três. Bom, na próxima aula nós vamos falar de cadeias e teias alimentares, que é outro tema muito recorrente nos vestibulares, principalmente no Enem. Tá? Agora eu vou dar uma dicasinha para quem vai fazer Enem, quem vai fazer os principais vestibulares do Brasil, que é estudar o Acordo de Paris, né? O que seria o Acordo de Paris? Eu vou dar só uma palhinha, mais tarde, lá para frente, eu vou gravar um vídeo só com isso. O Acordo de Paris é um acordo que vai discutir o problema climático do do mundo, né? Essa problemática do efeito estufa, da emissão de CO2 e, curiosamente e satisfatoriamente, a China e os Estados Unidos estão assinando esse acordo. Então é bom ficar de olho nesse acordo, tanto no aspecto biológico como no aspecto geográfico, que isso aí pode ser cobrado em ambas as matérias. Ok? Bom, aí eu botei aqui de novo para você dar, se você gostou, dá um ok lá dá um ok na minha página lá, curte meu vídeo lá. Ok, galera, até a próxima aí com cadeias e teias alimentares. Um abraço.